Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo de agora, a forma como Pep Guardiola parece desconfortável toda vez que ele tem que falar sobre Champions League. É o assunto do tema de agora. O Manchester City se classificou para as quartas de final da atual edição da Champions League de forma tranquila, 2 vitórias por 2-0 sobre o Borussia Mönchengladbach, dominando amplamente as duas partidas, o time alemão vivendo uma crise sem esboçar em nenhum momento uma reação, em nenhum momento incomodando o Manchester City. E aí o Manchester City de novo está entre os 8 melhores da Europa e agora tem que lidar ali com seus fantasmas, entre aspas, recentes, porque nessa fase o Manchester City foi eliminado nas 3 últimas edições da Champions, há 3 temporadas para o Liverpool. Era até favorito, né? Era aquela temporada que o City conseguiu 100 pontos na Premier League. Era favorito, mas o Liverpool fez um grande primeiro jogo e o City não conseguiu voltar. Reclama muito da arbitragem na segunda partida. Depois, contra o Tottenham, era bem favorito e acabou sendo eliminado no gol fora. E na temporada passada, digamos aí, uma decepção grande. Acho que a gente pode até dizer aí um quase vexame, sendo eliminado pelo Lyon no jogo único lá em Lisboa. Então, 3 temporadas seguidas com o City sendo eliminado nas quartas de final, com o Guardiola ainda não conseguiu nem repetir a melhor campanha do City na Champions, que foi aquela semifinal na temporada 15-16, ainda treinado pelo Manuel Pellegrini. Mas o tema do vídeo aqui é como eu tenho percebido que o Guardiola fica incomodado ao falar sobre Champions League. É normal o Guardiola sempre dizer que não dá para prever nada de Champions League, que o City está longe de ser favorito porque tem outras equipes com mais tradição, mais acostumados a ir longe na competição. Ele sempre fala isso em todo início de temporada, fala isso antes dos jogos, e me chamou muita atenção a entrevista coletiva de segunda-feira, ou seja, um dia antes da vitória contra o Mönchengladbach nesta terça, me chamou muita atenção a postura do Guardiola na coletiva. Ele foi para a entrevista coletiva junto com o lateral esquerdo Zinchenko, né? E aí, em determinado momento, eles fazem a entrevista ali, um repórter perguntou para o Zinchenko se era possível para o City ganhar as 4 competições que ele está disputando na atual temporada, né? O campeonato inglês, que ele lidera com 14 pontos de vantagem, a Copa da Liga, que ele está na final, que o City está na final contra o Tottenham, a FA Cup, que o City está nas quartas de final e vai enfrentar o Everton, e também, lógico, a Champions League, que agora o City está nas quartas de final. Então essa foi a pergunta feita ao Zinchenko, e o Zinchenko respondeu como eu acho que qualquer jogador deveria responder. Ele diz, olha, é muito difícil, nunca aconteceu, né? Quer dizer, ele nem diz que nunca aconteceu. Ele diz que é muito difícil, cita outros grandes times que conseguiram ganhar todos os títulos. Ele fala do Bayern de Munique, fala do Barcelona do próprio Guardiola. E aí ele responde dizendo que sim, é possível, mas que é difícil. Ele deixa isso muito claro. O Guardiola, logo depois que o Zinchenko acaba de responder, o Guardiola toma a palavra e acho que ele foi até deselegante com o jogador dele, porque ele diz, eu sou um pouquinho mais velho que o Mr. Zinchenko, eles falam exatamente assim, que o Mr. Zinchenko, e já vivi um pouco mais, então eu queria dizer para ele não alimentar esse tipo de coisa, porque é uma utopia ganhar os 4 títulos, nunca aconteceu e não tem chance de acontecer. Ele falou isso, o Guardiola disse essas palavras. Quando ele diz que é uma utopia, se você for ao pé da letra o que é utopia, né, é o mundo ideal, é o cenário ideal das coisas. Então, ele colocando ali, né, usou a palavra utopia, tem a ver, né, com o sentido literal da palavra, embora atualmente aqui no Brasil a gente entenda utopia como algo impossível de acontecer, mas na semântica da palavra ele usou corretamente, e depois ele diz que não vai acontecer. Isso, o Guardiola, eu acho que é complicado o Guardiola dizer que não vai acontecer, porque é possível acontecer. Aí você vai dizer, mas é muito difícil. É muito difícil, tanto é que nunca houve na Inglaterra um time que ganhasse os 4 títulos. Aliás, no futebol inglês, só um time fez a tríplice coroa legítima, que foi o Manchester United em 1999. Aliás, falei sobre isso nesse vídeo
que eu estou deixando linkado aqui, só um time inglês ganhou a tríplice coroa legítima. Campeonato inglês, Champions League e Copa da Inglaterra. Foi o Manchester United na temporada 98-99. Mas nessa temporada o United não ganhou a Copa da Liga. Então assim, é muito difícil acontecer. Mas o Guardiola chegar e peremptoriamente dizer que não vai acontecer, eu discordo. E aí é o tema do vídeo de hoje. Eu acho que o Guardiola, tudo que tem envolvido Champions League, ele que ganhou 2 Champions League nas 3 primeiras temporadas, 9 e 11, nas 3 primeiras temporadas com o Barcelona ele ganhou a Champions League e desde então não venceu. 12 caiu para o Chelsea, nos 3 anos do Bayern acabou parando na semifinal e agora no City caiu uma nas oitavas para o Mônaco e 3 nas quartas de final. Eu acho que isso tá, o Guardiola, que é um cara que trabalha muito a questão mental, eu acho que isso está entrando na cabeça do Guardiola, porque acho que ele está sempre muito na defensiva, falando de Champions League, sempre muito como se fosse um cachorro mordido de cobra que tem medo de linguiça, sabe esse ditado? Assim, eu vejo o Guardiola assim, e ele não precisa ser assim. Por quê? Porque ganhar outra Champions League ou não vai desfazer a situação de que o Guardiola é um dos maiores técnicos da história do futebol. Não vai desfazer que hoje o Guardiola é o melhor técnico do mundo. Você pode dizer, o Hansi Flick é quem está ganhando mais, é o que vive o melhor momento, eu concordo. Mas quem é o melhor técnico do mundo é o Guardiola. Eu digo e repito isso, e eu tiro essa métrica pensando no seguinte exercício. Se você fosse começar um time do zero, você tem dinheiro infinito, você é um trilhardário, você tem dinheiro infinito, quer começar um time de futebol oferecendo o que você quiser para um treinador. Qual técnico você quer? Eu não tenho dúvida que seria o Guardiola. Então assim, não há necessidade do Guardiola ficar tão na defensiva contra o Champions League. Primeiro por um motivo, se ele perder a Champions League de novo, o chefe dele, o Sheik, a família Mubarak, ela não vai pressionar, não vai atrapalhar o trabalho do Guardiola, zero. Isso daí é certo, porque ela vê o quanto o Guardiola está transformando o clube. O Guardiola está preocupado com o que falam do clube para fora, do que fala no Twitter, o que fala no Instagram, o que fala na imprensa. Eu não sei se ele deveria se importar tanto. Então acho que ele deveria levar assim de uma forma mais leve. O Guardiola, imagino que um dia ele vai ganhar a Champions de novo, pode até ser nessa temporada, mas tem me chamado muita atenção como o Guardiola está na defensiva sempre quando o assunto é Champions League. E aí dessa vez ainda deu uma pedrada no peito do Zinchenko aí, na minha visão, desnecessariamente. Quero te ouvir o que você tem a dizer, só que antes de você dizer que eu odeio o Guardiola, que eu sou hate do Guardiola, veja o que eu falei. Para mim é o melhor técnico do mundo disparado. Se você fizer uma lista de 5 maiores treinadores do futebol, é obrigatório ter o Guardiola. Então não vem com esse negócio de que eu sou hate do Guardiola, muito pelo contrário, sou muito fã dele. Quero te ouvir o que você acha, diz aqui embaixo nos comentários. Resto do ritual você já conhece, like se você gostou do vídeo, se inscreve no canal aqui embaixo, aqui em cima sininho das notificações para você ser avisado quando tivermos outros vídeos e claro, compartilhar o conteúdo. Pega o link desse vídeo, espalha nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, para todo mundo assistir, todo mundo comentar. Muito obrigado pela audiência, valeu, tchau!